Donos da bola, 6h36. Pretzel, o Cuca falou aí sobre essa questão dele, está sendo muito cobrado sobre esse problema dele, não é? E eu acho o seguinte, é uma coisa de 36, 37 anos atrás, não é? Eu acho que pro bem do Cuca, claro, ele está incomodado, visivelmente incomodado, como ele fala, ele tem esposa, tem filha, tem neta. Acho que pro bem dele, ele é um cara que está com 60 anos de idade, tá caminhando aí já mais pro final da carreira do que pro ápice da carreira, não é? Acha com 60? Não, eu acho que não, ele vai, não, no fim não, mas ele hoje é mais, o horizonte é mais próximo do fim do que do início, ele começou com 40 anos, ele né? disse é difícil ficar longe da família. Então assim, eu acho que pra ele resolver, ele tem que, eu imagino que isso aí, ele bota a cabeça no travesseiro e não dorme tranquilo, porque é uma marca que ele tem, eu acho que ele precisa resolver isso. Eu acho que ele, sei lá, ele tem que ir lá na Suíça, tem que, não sei. Ele já foi, já disse que foi e não tem nada. Então, mas ele tem que pegar, não sei, tem que pegar uma declaração, tem que conversar. Alguma coisa ele tem que fazer de prático e falar, olha, tá aqui. Procura é isso menina. aqui, ó. Procura agora já uma mulher. Procura ela tinha 13 anos de 87. Isso. Quanto deve ela ter tem agora? Uns 50 e poucos 87 anos. para né? 23 dá 36. 36 mais 3, ela tem 49 anos. 50 anos, né? 49, 50 anos. Procura a mulher. Procura a justiça da Suíça, pega lá sei lá alguma coisa ele precisa fazer. Não é nem pra opinião pública, já que ele não tá preocupado, mas é pra família, pra esposa, pras filhas. Alguma coisa pra ele resolver essa questão. Porque esse fantasma vai ficar atormentando o Cuca pra sempre, se ele não resolver isso. E ele precisa resolver, porque ele foi condenado à revelia. Ele foi condenado, ele teve uma condenação. Ele foi condenado. Ah, mas eu não fiz nada. Ah, mas eu não participei. Mas foi condenado. Foi condenado à revelia. Então ele precisa resolver essa questão dele de alguma maneira. Senão, ele vai ficar sofrendo com isso, não é? Com essas acusações, e que são acusações verdadeiras, já que ele foi condenado. Eu lembro de todo o caso. Agora, ele não pagou. Isso. Ele não cumpriu a pena. O que ele vai fazer? Qual é o caminho? Tem algum caminho para isso? Ele vai pagar a pena? Não vai pagar? Já prescreveu? Eu não sei. Talvez ninguém sabe. Talvez, acho que nem o Cuca, mas ele tem que resolver. Desse jeito não dá para ficar. Até porque nós estamos vivendo outros tempos, Pretzel. A gente está vivendo hoje uma época que não é concebível. Nem naquela época era concebível, a bem da verdade. Mas hoje isso tem uma repercussão ainda maior. Então, é uma coisa... O crime de estupro é um negócio hediondo, que não é uma coisa, uma brincadeira, um negócio... Não, é uma coisa muito séria, que ele precisa resolver. Ele não pode ficar carregando isso dessa maneira. Outros três continuaram jogando. O Fernando jogou no Grêmio, no Juventude, atacante. Me confirma aí, Aline. Mas ele levou a carreira até o outro dia que eu digo, até um tempo atrás... Isso não vinha sendo explorado, não vinha sendo levantado. No Atlético já o bicho pegou. Já pegou no Atlético. Então, agora em 2021, mas foi campeão, ninguém falou mais nada. Então, é que hoje, é isso que eu digo, hoje a gente está em outros tempos, Cuca. Hoje não adianta, você tem que resolver isso. Hoje a gente vive um outro modelo. Tem que resolver, não adianta. Ele tem que pedir desculpas. Ah, eu não tenho que pedir desculpa porque eu não fiz nada. Não tem, foi condenado, Cuca. Você foi condenado. Eu não sei se 2 ou 3 anos, né? Mas ele teve uma condenação. Que prescreveu lá também, exato, né? Prescreveu. Ele pode ir para a Suíça e que não acontece nada. Isso aí, ok. Sim, mas aconteceu alguma coisa. Senão ele não teria sido condenado. Mas ele mesmo disse que deixou muito para trás, que ele deveria ter se preocupado mais. É isso exato, aí. E outra, os outros três, o Henrique jogou no Corinthians, lembra? Na Portuguesa, tá lembrado? Era do Grêmio, o Henrique, o zagueiro. Isso. No Corinthians e na Portuguesa. Exato, Aí foi campeão mundial sub-20 em 85, antes do fato. O Chico, goleiro, Eduardo, o nome dele, o apelido era Chico, jogou também anos em outros times, jogou no Nordeste, no Bahia, jogou muito tempo, acho que no Ceará também. E o Fernando, atacante, esse até eu vou me informar aqui, mas não sei se já faleceu por algum problema, mas ele jogou no Juventude e no Grêmio também. E o Fernando, no mesmo ano, teve um caso terrível, viu, que ele deu uma entrada violenta no zagueiro Pinga, não sei se tu te lembra, no Grenal final de 87, eu tava no campo, eu tava no Olímpico assistindo o jogo, e quase inutilizou o Pinga pro futebol.
Sim. É uma entrada muito dura na época. Eu vou ver aqui. Então são os 4 jogadores, além do Cuca, que estiveram nesse processo. Você lembrou aqui, né? O Cuca falou, eu era durante a coletiva, numa das respostas, falou, olha, eu era um piazinho, né? Era um piazinho, você lembrou que não era bem não assim, era. Não é? Não, piazinho não. Ele já era homem, né? Piazinho não. Piazinho. Porque isso foi em 1987, esse fato, não é? Exato. Ele é de 63, não é? Ele é de 63, o Cuca. Ele tinha 24 anos. Piazinho é 12, 14, 15 anos, sei lá eu, né? É piazinho, mas ele era um homem já, com 24 anos de idade, já respondia pelos atos dele. O Fernando Gaúcho aqui, ó. Só tô vendo aqui. Ele tá com 58 anos, né? Depois do Grêmio ele jogou no Juventude, no Blumenau, na Chapecoense, no Figueirense e no Brasil de Farroupilha. Esse aqui é um dos... Aliás, assim... Viu? Com todo respeito, eu acho que cabe a pauta de tentar ouvir os outros 3. Cabe sim. Fernando, o Chico, que o nome dele é Eduardo, apelido Chico, e o zagueiro Henrique. Cabe sim ouvir os 3, sem dúvida. O Henrique jogou tanto tempo no Corinthians, exato, né? Um bom tempão no Corinthians. Olha, eu não me lembro, eu cobri muito Corinthians naquela época. Nesse assunto. Nunca foi tocado nesse assunto. Nunca foi tocado, para você ver como as coisas mudaram, não é? Como a gente está vivendo outros tempos. E, enfim, a gente tá falando aí de 37 anos. E o Cuca, eu tenho impressão, até para uma resposta para a esposa, para as filhas, para a neta, ele deveria ir atrás para resolver essa situação e poder depois dormir tranquilo, né? Fazer o que tem que fazer, aí resolver da maneira que tem que ser resolvida. Não sei se procurar a moça, conversar, ou procurar as autoridades, não sei o que é. Eu acho que ele tem que contratar um advogado, um especialista em direito internacional, que sei eu. O Matos Filho tá dizendo. Resolver isso. Ô, Pretzel, falta de notícias. Falta de notícia o quê, cara? Esse assunto ele passa a ser importante, sim. Por que não ouvir quem estava lá? Qual é o problema? Quem não deve não teme, cara. Fica aqui julgando a gente, apontando dedo, viu que isso não é jornalismo. Aonde não é? Acho que é sim. Ainda mais agora, com tudo isso. Assim, eu vou falar tá? Eu acho que o Cuca está sendo massacrado. Ponto. Isso é apenas um comportamento que eu tenho. O Cuca já trabalhou em quantos times? Vamos lá. No Palmeiras, no Santos e no São Paulo, perfeito? Trabalhou no Galo e no Cruzeiro. Trabalhou no Grêmio. Curitiba. Goiás, tá? Atlético Paranaense, acho que não. Acho que não, Atlético Paranaense. Mas olha só, dos times que a gente lembrou, perfeito? Sim. Nunca se tocou nesse assunto, se tocou no Galo agora também, porque o mundo mudou, conforme tu disseste, né? E aí é o seguinte, eu não sou contra patrocínio nenhum, mas vamos parar de hipocrisia. O BMG hoje publicou uma nota contra o Cuca no Corinthians. Mas e quando ele trabalhou no Atlético? O BMG é braço do Galo. Não falaram nada. É verdade ou não é? Não falaram absolutamente nada. Então, pessoal, calma, viu? Cada um com a sua coerência, sem julgamentos públicos, na minha opinião. Cada um tem opinião. O Cuca, ele já falou sobre o assunto e agora ele vai partir para o trabalho com o Corinthians. Agora, vamos deixar bem claro. Galera que tá batendo no Cuca, como foi no Galo. Quando o Cuca chegou no Galo, foi foi um julgamento diário. Lembra disso ou não? Diário, jornalismo. Diário. Olha, não serve, né? Não vamos aceitar esse cara aqui. O que aconteceu? Campeão brasileiro. O que aconteceu depois do título? Silêncio total. Então o futebol também é muito hipócrita através dos torcedores. Também é. Bom, vamos então, pra gente fechar aqui o Corinthians, falar o que você espera aí do Cuca no Corinthians, o Preto, você acha que vai dar certo, vai resolver aí o problema do Corinthians, vai começar a jogar bola esse time, não vai? O que você tá aí esperando, aí, imaginando que o Cuca faça no Corinthians? Acho que ele vai dar certo no Corinthians, eu acho que ele foi o treinador correto para o momento, porque, vamos lá, trazer uma outra aposta, o Fernando Lázaro, a gente falou aqui, né, o Fernando Lázaro. Lázaro, ele não ia ter força para bater de frente com esse elenco, como não teve. As informações que nós temos lá, eu tenho informação de bastidor e tenho mesmo, é que não havia cobrança, cara. Conforme a gente esperou, porque não dá para cobrar. Vamos lá, de novo. Cássio, Fagner, Gil, Fábio Santos, Renato Augusto, Juliano, Roger Guedes, Júnior Moraes, que tem 36 anos, Paulinho, certo? Até o Maicon, que é mais jovem, mas já foi campeão brasileiro pelo Corinthians. Eu tô colocando 10 jogadores aqui, Capri. 10 jogadores. Pra cobrar desses caras, tu tem que ter muito lastro e muita força. O Fernando Lázaro não tinha.
Me disseram que o vestiário foi patético depois do jogo contra o Ituano e depois do jogo contra o Remo. Na eliminação no Paulista e na derrota na Copa do Brasil, certo? Que não houve cobrança nenhuma. E de nenhuma parte. Nem da diretoria, nem da comissão técnica. E os jogadores, tudo bem, mais um jogo só. Perfeito? Agora que o negócio estourou. Porque na zona mista de quarta-feira agora, Pedro Ramiro, o Cássio deu uma escorregada. Eu adoro o Cássio. Mas o Cássio chegou a dizer assim, nós não estamos bem. Ele chegou a falar sobre isso, né? Ele falou essa frase dentro de uma resposta. Sim. E aí o Ramiro aproveitou e foi muito bem. Mas por que o Corinthians não tá bem, né, Cássio? Aí ele se irritou. Não foi isso que eu falei, tá botando palavra... Não botou palavra nenhuma na boca do Cássio. É porque a pressão já estava forte com a derrota para o Argentinos Júnior. E os jogadores sentiram que não dava para continuar. O Corinthians não jogou absolutamente nada contra, depois de quantos dias de treino? 25 dias. Aliás, tem uma pergunta pro Cuca, né? Você não vai ter tempo para treinar agora. Pô, mas o Corinthians teve 25 dias de treinamento, cara. E aí não mudaram a comissão técnica. Era para ter mudado depois do jogo contra o Ituano. O Cuca já podia estar aí há 25 dias treinando o time. Aí é que tá o detalhe. O São Paulo foi a mesma coisa. De coisas que mais ou menos, sabe, a gente já entendia. Olha, é melhor mudar agora, porque senão vai ter que mudar ali na frente, certo? Uma série de coisas. Então, eu acho que a saída do Lázaro já estava encomendada. O Alessandro selou a saída do Lázaro na entrevista depois do jogo de quarta, lá na zona mista. O Alessandro nunca dá entrevista, mas dessa vez ele deu uma entrevista tão esclarecedora que ele selou a saída. O Lázaro vai sair do cargo de técnico. Ele deixou bem aberto isso. Sem dúvida. E aí ele volta para função de auxiliar. Aliás, Capri, fiquei bem surpreso. Achei que ele sairia do clube. Vai aceitar ser auxiliar do Cuca com o irmão do Cuca, o Cuquinha, ao lado dele. Então é Cuca e o Cuquinha e o Fernando Lázaro. Ponto. O Cuca agora tem condição de dar a volta com o Corinthians? Claro que tem, cara. O Cuca tem muito lastro. O Cuca é um técnico vitorioso. Os jogadores sabem quem é que está no comando. Os jogadores sabem que ali tem liderança e tem conhecimento também. Agora, vai ser campeão? É difícil. Tu tens a opinião que não vai ganhar nada. E talvez não ganhe mesmo. Talvez não ganhe. Porque a concorrência tá dura, os jogos são muito duros. E até acho, mesmo com a chegada do Cuca, eu não descartaria uma eliminação na quarta, viu, Capri? Mesmo com uma mudança de ambiente. Eu não descartaria uma eliminação pro Remo. Não é confortável a situação, não. Eu não descartaria. 2-0 não é... Hoje, com a bola que o Corinthians está jogando hoje, não ganha de ninguém, né? E tem dificuldade para ganhar. Vamos fazer o seguinte, 6h49, a gente vai falar do São Paulo na